Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vim comentar então sobre a leitura que eu fiz essa semana, que é assim, uma leitura que me impactou de uma forma bem grande e foi um dos maiores clássicos da literatura, escrita há mais de 100 anos atrás, mas que até hoje tem ainda várias interpretações diferentes pelas pessoas e ainda é muito discutido e muito lido. Eu tô falando de uma obra de Franz Kafka chamada A Metamorfose. Então, vamos conversar sobre ele aqui no vídeo de hoje. Bem, pessoal, antes de mais nada eu quero avisar vocês que esse vai ser um vídeo onde eu tenho a intenção de fazer um bate-papo com vocês, falar sobre algumas coisas sobre o autor, o que eu achei, meus pontos de vista sobre alguns pontos da obra, minhas interpretações e algumas coisas a mais, tá? Então, sim, esse vídeo vai conter alguns poucos spoilers da obra, então para você que não quer ter nenhum tipo de contato com alguns pontos do enredo, eu recomendo que vocês não assistam esse vídeo. Porém, eu não vou dar spoilers muito grandes, por exemplo, não vou contar o final da história aqui para vocês, tá? Mas eu sinto que para eu poder falar tudo o que eu quero para vocês, eu vou ter que sim dizer alguns pontos meio que chaves da história, pois ele é um livro curto, ele é uma novela, na verdade, ou um conto longo, né? De nem 100 páginas, então é uma coisa bem curta mesmo, mas tem muito sim a dizer, então até por isso eu estou aqui para gravar o vídeo hoje para conversar com vocês. Mas eu sinto que para poder dizer essas coisas eu tenho que falar de algumas coisas que acontecem aqui na história que são até que bem importantes, tá? Então já deixo esse aviso dado aqui para vocês. Essa minha edição aqui é da LPM Pocket, que tem tradução e é um texto, alguns comentários, né? Prefácio, notas de rodapé, de Marcelo Bax, tá? Acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. E é uma edição legal, achei muito boa a tradução e as observações que o Marcelo faz aqui durante a leitura, então tem notas de rodapé aqui bem interessantes que fazem então, ele faz algumas interpretações sobre o texto, algumas referências em que Kafka quis deixar aqui durante a história, e enquanto eu formava a minha opinião sobre o livro, acabava vendo também a opinião de Marcelo em alguns momentos, tá? Então achei bem interessante. É uma edição que se encontra facilmente, tá? Tem a edição da Companhia das Letras, que se eu não me engano deve ser a mais famosa, que tem várias bibliotecas. E também tem a da Antofágica, que é uma edição recente, também deve ser muito boa, porque a Antofágica ela faz trabalhos excelentes editoriais em seus livros, tá? Mas, de qualquer forma, eu vim falar hoje sobre a história de A Metamorfose. Essa minha edição aqui, ela vem, então, A Metamorfose, e também vem um outro texto, um outro conto de Kafka, chamado Veredito. Não são histórias idênticas, elas não têm os mesmos personagens, mas são interligadas intrinsecamente, sabe? Então, elas têm algumas coisas parecidas e que elas podem dizer algo, ter algo em comum, né? Então por isso que elas foram publicadas juntas aqui nesta edição da LPM. Esse é um livro dividido em 3 capítulos, ou seja, 3 partes, tá? Então são 3 partes bem curtas que você lê de uma maneira bem fácil, tá? Falando um pouco sobre Franz Kafka, quem foi ele? Franz Kafka nasce em 1883 e é o filho mais velho de sua família. Ele também teve 3 irmãs mais novas. Ele nasceu na cidade de Praga, na Boêmia, lugar que nessa época pertencia ao Império Austro-Húngaro, que hoje é o país, então, a República Tcheca. Mas Kafka estudou em escolas importantes na Alemanha, portanto, ele lançou as suas obras no texto alemão, tá? Então, ele viveu lá na Alemanha por um bom tempo. E acabou falecendo em 3 de julho de 1924, aos seus 41 anos. Então, teve uma vida consideravelmente curta. Ele também acabou falecendo de tuberculose, essa doença que ele já estava lidando há alguns anos também. Kafka não teve uma vida tão fácil assim, ele nunca teve uma relação muito boa com seus pais. Ele veio de uma família judaica, judeu, né? E ele tinha uma relação bem ruim, principalmente com o seu pai. Parece que os dois não viviam muito bem, acabavam tendo intrigas, e isso é muito transposto nas obras de Kafka. Ele coloca muito em seus textos a figura do pai, a figura paterna, como uma figura meio que realmente quer se impor em cima dos filhos e os subjugam, algo do tipo, assim como o pai do protagonista aqui de A Metamorfose e de O Veredito, tá? Então essa figura paterna aqui nas obras de Kafka é muito presente, principalmente na sua obra, que ele coloca isso muito à tona, que é Carta ao Pai. Eu não li ainda esse livro, mas muitos dizem que é a sua obra que ele se dedicou aí a meio que fazer uma relação aí com a sua relação com seu pai, tá?
mas não posso falar muito mais sobre ela, pois eu ainda não li. Sobre a sua vida amorosa, ele chegou a noivar algumas vezes, porém nunca casou e sempre trocou de relacionamentos, então ele não tinha também uma vida amorosa muito estável. Ele também sempre escreveu, todas as suas obras, a maioria delas tem um plano de fundo meio melancólico, e essa melancolia também era meio que fazia parte do seu cotidiano. Então toda essa vida amorosa meio que bagunçada do Kafka, essa melancolia que ele carregava, vinha muito também da sua relação meio que conflituosa com o seu pai. Em 1912, Kafka escreve então em uma noite o seu conto, O Veredito, e um pouco depois, alguns meses depois, ele já escreve A Metamorfose. Acredito eu que é por isso então que esses dois textos têm muitas coisas em comum. Eles foram escritos num intervalo de tempo bem curto entre o outro. E A Metamorfose seria então a sua obra, uma das suas obras mais conhecidas. Kafka ele tem muitos textos conhecidos e publicados, porém muitos deles inacabados, muitos deles curtos, pois Kafka ele queimou muitos de seus textos e também muitos dos textos dele são perdidos, enfim, muitos deles até inacabados. E um pouco antes de sua morte, ele fez um testamento onde ele falava para um dos seus melhores amigos, que era o Max, para ele queimar todos os textos de Kafka que ainda não tinham sido publicados. Mas após a morte de Kafka, o Max ele acabou então não tendo coragem de queimar esses textos e acabou publicando então póstumamente esses textos. A Metamorfose foi publicada ainda em vida pelo próprio Kafka em 1916, ou seja, foi nesse período aí de Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918. Em 1916, ele publica A Metamorfose. Com isso dito, vamos começar a falar então de A Metamorfose. A Metamorfose tem um dos começos de livros mais conhecidos, acredito eu, que o Kafka ele já inicia a história com um problema sendo posto à tona, que é então o nosso protagonista, que é o Gregor Samsa, acordando em um corpo que até no dia anterior ainda não era seu. Então ele acorda num corpo de, segundo aqui descrito pelo narrador, algo asqueroso, algo como um inseto meio que gigante, né? Onde ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Primeiro ele fica meio que assustado com isso, claro, né? Mas a gente vê que a maior preocupação do Gregor não é com o seu corpo estar modificado, e sim a preocupação de ir trabalhar, não perder o horário para chegar ao seu emprego e assim acabar sustentando a sua família. Porque o Gregor ele trabalha aqui como um caixeiro viajante e ele acaba tendo um salário até que bom, que consegue então sustentar a sua família, que são compostas pelo seu pai, sua mãe e sua irmã mais nova, que parece que está aqui na fase dos seus 16 anos, como é narrado aqui no livro. Então ele sustenta essa família e ele depende muito do emprego então para assumir as contas desse lugar. Então essa maior preocupação dele é de não perder o horário para chegar no emprego e assim acabar possibilitando em uma possível demissão até mesmo. E ele fica muito preocupado com isso e não com a situação dele mesmo. Então ele não se coloca em primeiro lugar, e sim ele coloca a situação de que a família pode ficar se ele perder esse emprego. Eu acho muito interessante isso, e dá pra gente fazer diversas analogias à nossa realidade, onde as pessoas elas se preocupam tanto, elas ficam tão forçadas ao trabalho, tão ligadas a isto, que elas passam a não se preocupar com o seu próprio eu. Elas podem ficar doentes, podem estar em risco, mas elas têm que ir trabalhar para de alguma forma ter uma vida digna, digamos assim. Então a primeira grande preocupação de Kafka não é com o seu corpo estar sendo transformado, e sim com chegar atrasado ao serviço. Então logo os familiares começam a chamar ele, veem que ele está atrasado para ir no emprego e começam a bater na porta do quarto dele, perguntando se está tudo bem, se ele precisa de ajuda. E ele fala que está tudo bem, vai conseguir levantar de lá e vai ir ao seu emprego, viver a sua vida normal. Até o seu chefe chega na sua casa para perguntar se está tudo bem, mas quando Gregor então consegue abrir a porta para eles, todos se assustam. Gregor está transformado. Mas essa transformação aqui no livro, ela não tem uma causa, digamos assim. Não é como nos contos de fada, onde o príncipe é transformado em um sapo pela bruxa, e aí ele tem que quebrar esse feitiço para voltar a ser humano.
Não, aqui a gente não sabe qual é o problema e a gente não descobre qual é esse problema. A maior questão aqui que Kafka quer colocar é a relação entre a família e o Gregor depois dessa mudança, dessa metamorfose. E essa metamorfose é interpretada por algumas pessoas não de uma forma literal, não que necessariamente o Gregor tenha se transformado em inseto. Kafka, quando publicou esse livro aqui, ele não queria que o Gregor metafoseado fosse ilustrado como uma barata, como algum inseto, um besouro, alguma coisa do tipo. Não, ele não queria dar uma forma para essa criatura em que o Gregor se transforma, possibilitando assim várias outras interpretações para o texto. E uma dessas interpretações é: o Gregor pode ter acabado se adoecendo, por exemplo, e virando um peso, um atormento para a família, e ao ele não conseguir mais pagar, ter um emprego para cuidar daquilo lá, ele vira meio que um estorvo para todos. É meio que acontece aqui, e você pode levar também para esse tipo de interpretação também. Na verdade, aqui a gente já pode ver que a relação entre o pai do Gregor e o Gregor já não era muito boa assim. O pai do Gregor era uma pessoa bem explosiva e isso se alavanca ainda mais após essa transformação, essa metamorfose. Então, ao Gregor se metafosear, todos os abandonam, né? Eles verem que ele se transformou naquele inseto e a gente percebe também que eles não amavam muito o Gregor antes disso também. Possivelmente, eles ainda conviviam com o Gregor e mantinham uma certa relação com ele, muito por conta dele trazer o sustento para casa. Eles estavam interessados mais no que o Gregor tinha a dar a eles, e quando ele não já podia dar esse dinheiro, dar algo em troca a eles, ele se tornou então somente um embuste, algo que incomoda eles. E é muito triste, é muito angustiante a gente ver como o Gregor vai ficando cada vez mais solitário, vai sendo cada vez mais subjugado, vai sendo cada vez mais maltratado pelos seus familiares, por aqueles que ele achava que o amavam, por aqueles que ele tanto dedicou a sua vida para cuidar, para trazer algo digno a eles, o amor que ele sempre sentiu por eles. Porque Gregor, ao se transformar, não é só o corpo dele, é só o físico que muda, e não o seu interior. Então, a sua consciência continua idêntica. Ele se lembra de quem ele é, ele tem sentimentos, ele ainda pensa. Então, é muito tenso a gente ver como ele vai sendo tratado aqui durante a história pelos seus próprios familiares, por aqueles que deveriam o ajudar. Então, ele se sente muito triste, ele se culpa também em diversos momentos aqui. A melhor solução que os familiares deles encontram é o trancar no seu quarto novamente e meio que assim fugir do problema. Então eles deixam o Gregor lá, eles dão comida pra ele assim em algum horário do dia, a irmã dele abre a porta e dá o leite com o pão, enfim. Mas Gregor também, ele já não gosta mais de comer esses alimentos, ele gosta de comer coisas estragadas já, né? E isso é perceptível aqui durante a leitura. Então o seu modo, né, de gostar das coisas que ele gosta, que não gostava, já não são mais as mesmas. Então ele está passando por um processo de transição. E esse processo de transição é muito parecido com a da adolescência, né, onde tudo muda, você muda, seus pensamentos mudam, e os seus sentimentos também mudam. É muito interessante essas interpretações que a gente consegue tirar da história. A gente pode ver a Metamorfose não como uma obra do que 100% do que está escrito aqui, pois, como eu falei, Kafka ele trabalha muito com essa coisa da metáfora. Então a gente não precisa pegar essa parte do inseto e pensar assim, nossa, é uma barata ou sei lá, um outro tipo de inseto, ponto final. Não, você pode tirar diversas outras interpretações sobre essa história e sobre o que ela pode dizer. Essa mudança também pode ser muito da mudança, da transição entre a infância e a fase adulta, e essas mudanças que a pessoa pode acabar acontecendo. Então, o Gregor aqui, durante a história, conforme ele vai sendo tratado pelos seus familiares, justamente pelo seu pai, de uma forma bem triste, assim, bem ruim, tem diversos momentos meio que de briga entre os dois. Na verdade, não muito entre os dois, é mais o pai do Gregor que vai mesmo atacar o Gregor, assim, de forma física. Então ele chega a tentar bater no filho, tentar espancar a pessoa que um dia ele considerou por
sustentar a família, mas que hoje já não consegue mais fazer isso, então se torna um estorvo para eles. O Gregor ele vai entrando aqui aos poucos na história em um processo meio que de depressão, e ao final da leitura isso fica muito mais explícito, a gente consegue entender realmente que ele entrou em um processo de depressão. Bom, e eu quero parar essa parte do vídeo para falar uma certa coisa que eu ouvi aqui, que é o Gregor, então ele passa por esse processo de metamorfose, onde ele passa de ser uma pessoa que era importante para a família para ser alguém que os incomoda. E enquanto isso, em contraponto, a gente tem a sua irmã, que ao início do livro ela era uma personagem que não era muito importante, ela também não trazia muitos benefícios da família, digamos assim, mas aos poucos ela vai ganhando um espaço aqui na narrativa da história, um espaço entre a família, ela vai se tornando uma pessoa importante aqui dentro desse meio, que ela também, eu consegui ver como se ela tivesse passado também por um processo de metamorfose, porém o inverso do Gregor, né? Então o Gregor ele passou de uma metamorfose onde ele se torna alguém que ele deixa de ser alguém importante para ser alguém que incomoda, sua irmã que deixa de ser alguém que não é tão importante assim, para ser então o centro, a luz daquela família. Eu acho o texto do Kafka, o modo dele escrever é muito, muito bom mesmo. Eu me mantive prendido assim na leitura o tempo todo, não me cansei em nenhum momento da história, eu me senti dentro aqui mesmo. E as angústias que o Gregor sentia aqui, parecia que eu também sentia, sabe? Era algo muito angustiante mesmo, uma pessoa passar por essa situação, e é tão triste a gente ver que de uma hora para outra você pode, ao momento que você não tem mais nada a oferecer àquelas pessoas, infelizmente, você se torna só mais um, você se torna até mesmo um problema para aquelas pessoas que você achava que o amavam. É um texto profundo, é um texto que vai levar a muitos pensamentos, a muitas interpretações diferentes também. Muitos vão ver de uma forma mais meio que literal, então ele se transforma no inseto mesmo. Outros já vão ver essa metamorfose como um processo mais íntimo, tá? As duas formas estão corretas, na verdade não existe uma forma certa de você observar essa obra aqui, porque eu acredito que Kafka ele quis realmente deixar isso, a sua interpretação, o que você entendeu da leitura e o que você absorveu dela. Um texto pequeno, mas um texto muito, muito profundo, e sim, vou ter que fazer outras releituras dele para acabar. Esses são aquele tipo de livro que você sempre tem que pegar para reler, porque ele sempre vai trazer então novas formas de interpretações, tá? Então, de seguida a gente tem aqui o Veredito, que é uma história que a gente tem um rapaz que está prestes a se casar, e ele começa então a escrever uma carta para o seu amigo da Rússia, onde ele vai meio que estar se preparando para contar sobre o seu noivado. Ele não sabia se contaria ou não para esse seu amigo, antigo amigo desse noivado, e ele vai então até a sua casa antes de entregar essa correspondência, e ele passa pelo quarto do seu pai e decide conversar com ele. E o seu pai, ele tem meio que um diálogo aqui durante esse pequeno texto, onde eles têm meio que um embate um entre o outro. E aqui coisas são reveladas, e ele tem um final também muito surpreendente, tá? Eu acho o final de O Veredito, eu achei que eu fiquei mais impactado ainda com o final de O Veredito, eu não estava esperando que acontecesse aqui, até mesmo com o do próprio de A Metamorfose. Porque a metamorfose, conforme o texto vai seguindo, principalmente nas últimas páginas, você já vai conseguindo entender um pouco para onde a história vai se encaminhar e onde ela vai se fechar. Mas em Veredito a coisa é muito mais repentina. Acredito eu que por ser um texto mais curto, o final dele me pegou assim mesmo, de surpresa. E é um texto que eu não vou contar muito mais pra vocês, senão eu vou acabar dando spoiler, mas também é um texto muito bom de Kafka, tá? Não achei Kafka difícil de ler, tá? Eu tava com muito medo disso daqui, de eu acabar não conseguindo entender, não conseguir absorver direito a leitura. Mas, claro, apesar de todas essas formas de interpretações diferentes que você pode ter durante a história, é um texto que eu consegui compreender muito bem. Ele tem uma escrita que não é tão rebuscada, não é tão difícil também de se compreender. Então, sim, eu recomendo demais esse clássico de literatura para vocês, tá? Fica aqui a minha recomendação de A Metamorfose. Se você acha que eu falei alguma besteira aqui no vídeo, também quer corrigir, por favor, me corrijam aí embaixo nos comentários, tá? Porque, claro, eu posso acabar errando aqui, errar é humano. E
Digam aí nos comentários também suas observações sobre o vídeo e tudo mais. E seus comentários também positivos, claro. Se você gostou do vídeo, você pode retribuir de uma forma deixando seu like, tá? E o seu comentário aí. E se você já leu a Metamorfose ou ficou interessado por conta deste vídeo, deixe aí embaixo nos comentários suas impressões, suas opiniões e suas expectativas para esta obra aqui. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comentem e até a próxima.